diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que precisamos conhecer a verdade? Ou o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. E escute bem, e essa verdade, ela precisa ser transferida para o seu coração. Você precisa viver mediante esta verdade. Por quê? Porque só há salvação através desta verdade, que é a palavra de Deus, né? Fora da palavra de Deus não há salvação, porque a verdade é a palavra de Deus. Então vamos procurar disciplinar um pouco esta matéria. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Deus lhe criou, quando Deus formou o homem, Deus não fez o homem para o homem ser liberto. Deus já criou o homem liberto. Quando Deus fez o homem, Deus fez o homem liberto. Gênesis 2:7 está escrito na palavra de Deus: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprando nas suas narinas, tornando o homem uma alma vivente. Deus não faria o homem para depois Deus libertar o homem, não. Quando Deus fez o homem, Deus fez o homem liberto. Liberto de quê? Liberto do pecado. Escute bem, Deus fez o homem liberto das enfermidades, Deus fez o homem liberto da canseira, Deus fez o homem liberto do sono, Deus fez o homem liberto da velhice. Deus fez o homem livre destas coisas. Deus fez o homem livre dos vícios. Deus fez o homem liberto dos remédios. Deus, quando fez o homem, Deus fez o homem liberto, porque o homem era um ser criado por Deus. Então no homem havia libertação. Deus não ia criar o homem para depois libertar o homem. Não, Deus criou o homem liberto. Mas quando o homem infringiu os mandamentos de Deus, pecando, desobedecendo a Deus, aí o homem entrou em cadeias. O homem agora entrou em prisão. E vou lhe dizer, não foi Deus que prendeu o homem, e nem o diabo que prendeu o homem. Foi o homem que se tornou-se prisioneiro do pecado. Porque quando o homem desobedeceu a palavra de Deus, o próprio homem, ele trouxe a sua prisão. Ele se prendeu no pecado. Então agora João, o texto que eu li, diz: conhecereis a verdade. Quem é a verdade? A verdade aqui é Cristo. A verdade é Cristo. A verdade é a palavra. Em João, no capítulo 1, está escrito: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem era este verbo? A palavra. A palavra estava com Deus, que é a verdade, Cristo, e Cristo era Deus. Então esta verdade se manifestou para nos livrar do pecado. Porque o homem, quando pecou, se tornou prisioneiro. Mas Deus não fez o homem prisioneiro, Deus fez o homem livre. Agora, através do sacrifício de Cristo, através da cruz do Calvário, aí o homem alcançou novamente a oportunidade de se livrar desta cadeia chamada pecado. Por quê? O pecado, escute bem, o pecado é uma prisão perpétua. Sabia disso? O pecado é uma prisão eterna. Veja bem, o pecado é uma prisão eterna. Quando o homem é condenado pelo homem, esta condenação tem começo e tem final. Mas quando o homem é condenado pelo pecado, esse pecado, esta condenação é eterna. Por quê? Porque a eternidade sem a morte no pecado é uma morte sem Deus. Então torna o homem prisioneiro eternamente no sofrimento. Por isso precisamos de conhecer esta verdade, que esta verdade é Cristo. Esta verdade liberta o homem da cadeia. Qual a cadeia? A cadeia do pecado, a prisão do pecado. E a prisão do pecado é eterna. Só existe um que pode livrar o homem desta prisão, que é Cristo. Cristo, ele é
o único homem que pode libertar o homem do pecado é Cristo. Cristo pode libertar o pecador. Cristo pode tirar o homem da prisão do pecado, livrar o homem, e o homem agora se torna livre. Por quê? Quem é preso não vai aonde quer. Quem é preso tem limitações. Você vê esses presos que estão em liberdade hoje, que tem aquela pulseirinha na perna, ele tem um limite que ele pode andar. Chega um horário, se ele estiver fora do local combinado com a justiça, aquela tornozeleira começa a tocar, aquilo começa a apitar, ele tem que correr para a sua casa. Por quê? Porque ele está preso no sistema. Ele não pode ir aonde ele quer, ele não pode sair de casa à noite. A justiça, quando coloca aquela pulseirinha no pé, ela vai ditar regras. Passando de tal horário, você não pode estar a tantos metros da sua casa, e aquele aparelhozinho vai acusar. O que é isso? Uma prisão. Ele está preso pelo sistema, ele é monitorado. Assim é o homem que vive na prisão do pecado. Ele não pode ir aonde ele quer. Por exemplo, ele não pode servir a Deus, ele não pode vir na igreja permanentemente. Por quê? Porque o pecado lhe prende. Ele não pode ter uma vida espiritual abençoada. Por quê? Porque o pecado lhe prende. O pecado, ele priva o homem de conhecer Deus. Priva o homem de conhecer Deus. Por causa do pecado que você vê a desigualdade social, a desigualdade familiar, até dentro de